Oi, gente, boa noite. Enquanto o Instagram está aqui chamando vocês para entrar, tá? Não consegui chamar a doutora Thaís pelo outro formato, e aí agora ela tá pelo celular e a gente vai conversar então sobre esse tema, como eu falei no início, tão importante para a nossa saúde física e também para a nossa saúde mental. Esse tema a gente já tem vários trabalhos e sempre a gente encontra algo interessante, algo muito importante sobre a nossa qualidade de vida, sobre o nosso estilo, que interfere muito na nossa microbiota intestinal. E a gente vai falar sobre isso, tá? Quem tá entrando agora, uma boa noite. Anderson, Ana, não é isso? Adenilson, seja bem-vindo. Deixa eu ver agora, sim, eu consegui visualizar. A doutora está entrando. Oi, Oi, doutora. Boa Deus noite. certo, boa noite. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem, tô te vendo agora. Que bom. Fico feliz. Ótimo, Que bom que você aceitou também o meu convite, né? Seja bem-vinda. Eu estava falando pessoal obrigada. sobre o seu currículo, que inclusive eu te acompanho, né, pelas redes sociais já há algum tempo e tenho visto um trabalho maravilhoso que você faz. Li também sobre o seu currículo. Quem está entrando agora, eu vou ler aqui, aí você já dá depois uma boa noite para todo mundo, né? Então, você é nutricionista clínica, mestra pela Unicamp em Ciências da Saúde, pós-graduação em nutrição ortomolecular, nutrição avançada, tem pós em biofísica quântica, tem também uma formação em modulação intestinal, experiência em doenças intestinais, hepáticas, autoimune, oncológica, e além disso é palestrante, e é por isso que é um prazer e também por isso que eu te convidei para estar aqui comigo. Eu que agradeço o convite. Eu falo que é sempre muito bom a gente compartilhar conhecimento, né? A gente acaba aprendendo mais. Eu tô vendo que o pessoal tá colocando que tá escuro. Sou eu que estou escura? É isso? Que eu tento ver, eu vi nos comentários aqui, o pessoal tá falando que tá escuro. Só Eu se o te pessoal vendo pudesse bem, posicionar, tá me vendo bem? Senão tá? eu tento mudar aqui. Para mim aqui tá Bom, ótimo. então tá bom. Então vamos continuar, né? Isso. Eu trabalho bastante com modulação intestinal, então já atendo há 11 anos na área clínica. E hoje nós vamos bater um papo bem interessante, né? A relação cérebro e o intestino, né? As emoções, qual a relação do intestino nas emoções, como que a gente melhora essa microbiota, o que que é microbiota. Eu não sei se o pessoal, se você já tem feito, se o público que está aqui nos assistindo, se já conhece um pouco, senão a gente explica, mas é um prazer. Então vamos começar, né? Joia. O pessoal que está entrando agora, a doutora Thais está aqui comigo, a gente vai falar sobre microbiota intestinal e a saúde física e mental, né, doutora? Tão importante. Eu estava Sim. falando antes aqui, inclusive eu faço parte de um grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal da Bahia, e tem um grupo que trabalha especificamente com a microbiota intestinal, essa modulação cérebro-intestino. E eu tenho uma colega que, inclusive, ela trabalha com pacientes autistas. E olha só a importância. Tem outros trabalhos falando do Alzheimer, da influência Sim. na esclerose múltipla, na obesidade. Então, a gente sabe como é um tema tão importante para a gente estar comentando hoje. E aí, doutor, uma pergunta que alguém me fez é o seguinte: qual a influência, como que se relaciona o cérebro, o intestino e o que isso está relacionado com as doenças? Tem algumas pesquisas que mostram, assim, alguns estudos a partir ali do século XIX na Europa, falando sobre a disbiose, sobre o desequilíbrio no metabolismo, inclusive doença intestinal. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, que tem gente que está entrando que não sabe o que é a microbiota, não sabe que relação o cérebro tem com o intestino nessas doenças. Vamos começar falando sobre isso, né?
Sim, na verdade é muito interessante quando a gente entende o que que é essa microbiota, né? A microbiota nós não temos só no intestino, então é a relação entre bactérias, fungos, vírus, né? É um ecossistema, né? São micro-organismos que nos coabitam e eles vivem em equilíbrio com a gente, né? Então nós temos, o problema é quando nós temos o desequilíbrio desse ecossistema que são as bactérias, os vírus, os fungos e o nosso corpo. Então, quando nós temos bactérias boas, bactérias benéficas dentro do nosso corpo, e aí por que intestino? Porque no intestino é onde abriga a maior população da microbiota. Então, no intestino, nós temos essa quantidade muito maior do que na boca, no estômago, né? O processo digestivo na pele, nós temos microbiota de pele. E aí nós vamos nos ater ao intestino, porque o intestino é o órgão que faz a comunicação do que está fora do nosso corpo com o que está dentro. Então, o intestino ele tem uma barreira imunológica que ele vai falar assim: você é um nutriente bom que vai nutrir a célula, então você pode entrar para a corrente sanguínea e para os órgãos. Se isso não for, se o que nós colocamos na boca e entrar uma bactéria, um vírus ou um verme, por exemplo, que não vai ser bom para a gente, o intestino barra e manda para o cocô. Né? Então, a relação do intestino com os órgãos é porque ele tem o próprio cérebro dele. Ele faz essa seletividade do que é bom, do que vai nos nutrir, o que vai entrar para a nossa corrente sanguínea e o que não vai. Né? Então, por isso que nós falamos bastante do intestino. E aí, quando a gente entende, então, dessa microbiota, quando eu tenho alterações nessa microbiota e começa a desequilibrar, esse processo é chamado de disbiose. Então, a disbiose é o desequilíbrio entre as bactérias, entre os vírus, entre os fungos, porque começa a crescer uma população demais e normalmente são as bactérias mais tóxicas. E aí essa relação com o autismo, por exemplo, né, que a gente depois pode falar um pouco mais, com as doenças emocionais, com a depressão, com a ansiedade. Então hoje a gente tem vivido esses momentos de muita ansiedade e quando a gente entende essa microbiota e consegue verificar a relação, a gente consegue melhorar os quadros emocionais através do trabalho intestinal, de microbiota intestinal. Que interessante, viu, doutora? Então, assim, nós temos na nossa mucosa, né? Isso no intestino, células como enterócitos, né? Nós temos também os colonócitos, e essas células Sim, é importante, não é isso? Para que impedem a entrada de patógeno na nossa corrente sanguínea, para que esses patógenos não vá à circulação sistêmica. E isso envolve, então, a microbiota saudável. Como você falou, tem micro-organismos, né, em várias partes do nosso corpo. Para quem está sim. entrando agora, por exemplo, na vagina, a gente tem umas bactérias benéficas que impedem uma colonização externa. Quando essa colonização externa entra, a gente tem aí um processo de infecção, de inflamação. Da mesma forma, então, acontece com o nosso intestino, pelo que eu entendi como você colocou aqui, não é isso? Nós temos as bactérias benéficas e Sim, temos aquelas maléficas. Então, assim, a forma como a gente se alimenta, o nosso estilo de vida também interfere, não é isso? O estresse, a ansiedade, o que a gente alimenta e o tipo de alimento, isso vai interferir se eu estou alimentando bactérias benéficas ou as bactérias maléficas, não seria isso? Vamos colocar assim de uma forma mais exatamente. simples, O seria isso. começo, na verdade, eu falo que o começo de tudo é alimentar. Por quê? Porque quando nós nos alimentamos, primeiro a gente tem que partir de um alimento que tenha nutriente, né? Então, o que é alimento que tem nutriente? Comida de verdade, frutas, verduras, legumes, né? As carnes, enfim. Mas nós não somos só o que comemos. Porque nós temos que comer o alimento que tem o nutriente, mas eu tenho que ter um processo digestivo funcionando bem para quebrar essas macromoléculas, né? Então, por exemplo, se é uma fração proteica de um alimento, eu costumo falar que a proteína ela é um colar de pérolas, mas as nossas células, elas consomem
pérolas por pérolas, né? Que são os aminoácidos. Então, eu preciso de um processo digestivo bom, de um estômago que tenha um pH ácido, para que as enzimas que vão degradar essa proteína funcione e solte esse colar de pérolas nas pérolas isoladas. Então, eu como um alimento que tem o nutriente, eu tenho que ter uma digestão desse alimento e eu preciso ter uma mucosa intestinal, o intestino delgado, que é o intestino mais responsável por essa absorção de nutrientes, com uma microbiota favorável para que absorva os nutrientes e que também faça, a gente diz que é a digestão das fibras, né? Quando eu tenho bactérias boas no intestino, quando a gente consome frutas, verduras e legumes, essas bactérias, elas pegam a fibra desses alimentos e transformam em compostos muito benéficos, que nós chamamos de ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos são fundamentais para equilibrar a inflamação. Então, quando a gente vai entendendo um pouco essa rota metabólica, a gente consegue perceber que um paciente que ele tem uma alteração de pâncreas, por exemplo, um diabetes, ou um paciente que ele tem uma obesidade, como que começou, como que se instalou essa doença? Ela começa de um processo digestivo ruim, onde eu não tenho bactérias boas para fazer ácidos graxos de cadeia curta e eu ativo rotas inflamatórias. E essas rotas inflamatórias vão para os órgãos. Então a gente começa a adoecer os órgãos. Mas aí o interessante é assim, porque a gente tem aquele ditado: nós somos o que comemos. Sim. E aí eu complemento esse ditado: nós somos o que comemos, digerimos e absorvemos. Porque, por exemplo, hoje, quando eu observo um paciente que ele já chega com queixas digestivas, vou dar um exemplo para que as pessoas consigam entender quais são essas queixas e são sintomas comuns. Eu como e sinto que meu estômago distende. Eu tenho muitos gases ou muitos arrotos, soluços, aquele pum que cheira urubu. Que eu falo que é o cheiro podre mesmo, né? Essas características já é um sinal de que tem coisa não tem coisa boa acontecendo, que algo ruim já está acontecendo no processo digestivo, porque não é normal. Não é normal a gente ter distensão, comer feijão e sentir flatulência e distensão com feijão. Se isso acontece, é porque não tem bactérias boas que fazem essa degradação das fibras. Está faltando bactéria boa no intestino. Então, são sinais muito comuns na prática clínica, que a gente já consegue identificar essa alteração de microbiota. Então, a gente não precisa de um exame específico para isso, porque a clínica já diz muita coisa. Eu falo que quando a gente consegue entender o nosso corpo e observar sinais clínicos, quando a gente tem um olhar treinado e direcionado para isso, a gente consegue já relacionar essa alteração. Então, uma das queixas é essa, né, a queixa digestiva, e uma outra queixa é o intestino. Mas o intestino que já não funciona. Então, eu costumo falar que vai no banheiro e é aquelas fezes de cabritinho, né? Tem muita gente que reclama, né, doutora? Intestino preso. Eu conheço pessoas que falam assim, eu fico 3 dias sem ir no banheiro. E quem tá assistindo agora, a gente sabe que isso não é bom pro intestino, também pro cérebro, isso é péssimo. Lá no início você falou dessas proteínas, essas citocinas que são liberadas, né? Citocinas inflamatórias. Então, a gente sabe que tem vários trabalhos, né? Citocinas no perfil aí inflamatório, para quem estuda na área. IL-1 beta, TNF-alfa, que isso interfere, vai lá no cérebro e, de alguma forma, interfere também em outros órgãos. Por exemplo, a gente já sabe que esse eixo, 90% da serotonina também é liberada no intestino. Intestinal. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Sim. Mas isso interfere na questão do humor,
porque interfere no nosso sistema límbico, a gente sabe o quanto interfere no hipotálamo, hipocampo, né, na amígdala, e de alguma forma essas citocinas inflamatórias levam a inflamação a nível cerebral. E é por isso que está associada à depressão, à ansiedade, também ao estresse. E esse intestino preso, né, doutora, como você está falando, isso sim é um sinal, então, de que a nossa microbiota não está bem. A barriga distendida, ou às vezes assim, eu tomei um Gases, leite, um queijo, gases, arrotos, arroto. soluços frequentes, até porque a rota que ativa é uma rota de inflamassoma mesmo, né? E aí as pessoas, uma forma para que entendam, eu sei que pode ser que tenha algum profissional da área, quando a gente, primeiro, quando a gente pensa no processo digestivo, o órgão que mais sofre, porque eu falo que as bactérias tóxicas são as bactérias gram-negativas. É claro que nós temos uma exceção, né, da AKK, que é uma gram-negativa, mas ela é super benéfica pra gente. Mas, numa forma geral, as bactérias gram-negativas, elas têm LPS, que são lipopolissacarídeos, que são tóxicos, são as toxinas, e faz parte dessa estrutura dessa bactéria. E aí, quando eu cresço, então, quando eu como alimentos que não são alimentos, alimentos industrializados, alimentos ricos em farináceos, eu falo que é pacotinho, né? Tudo que não estraga, tudo que tem rótulo, né? Porque o alimento de verdade não tem rótulo. Vocês viram? Já viram uma banana vir com rótulo, né? Uma Não maçã tem. com rótulo, um brócolis com rótulo. Alimento de verdade não tem rótulo. Então, tudo que o homem já colocou a mão, e é claro que facilita o nosso dia a dia, mas aí a gente tem que pensar. O nosso corpo, a nossa célula, o nosso intestino, ele sabe o que é alimento e o que não é alimento. Pra gente, a gente pode ser enganado. Aquilo tem o gosto do alimento, aquilo tem o cheiro do alimento, né? Ele parece o alimento, ele tem o formato, mas quando entra, o corpo sabe exatamente se aquilo é alimento ou não. Porque as células, quando têm fome, então, para eu ter uma célula imunológica, e 80% da imunidade é intestinal, eu melhoro a imunidade quando eu deixo de comer alimento que não é alimento, que está passando por esse intestino, que já está com sem a barreira imunológica, né? Que eu vou perdendo, quando eu vou crescendo essas bactérias tóxicas e aumentando esse grau de inflamação, os alimentos mal digeridos é como se eles fossem lesionando mesmo essa mucosa. É uma barreira que a gente chama de barreira de mucina. Ela abre. Esse processo que é chamado de leak gut, né, que é intestino gotejante, é vazamento. Então, o intestino, que ele tinha o papel de filtrar aquilo que é bom, entra, e aquilo que não é, não entra, ele perde essa capacidade. E aí, tudo que é alimento mal digerido vai entrar. E quando entra um alimento mal digerido, entra bactérias, entra bicho aqui na corrente sanguínea, o corpo vai reagir. Vai entrar, por exemplo, você comeu uma proteína, comeu uma carne, mas o seu estômago não está com um pH ácido para ativar a tripsina, para fazer digestão proteica. Então, essa carne vai ir molécula de colar de pérola inteiro para esse intestino, só que encontra o intestino aberto, ele entra. Entrou, o organismo vai falar assim, isso é um bicho. Porque ele é uma fração proteica. Ele vai entender como um bicho, como algo que está agredindo o corpo, porque não era para estar lá. O que entra na nossa circulação? O que é para entrar? Aminoácido, a pérola solta, né? E aí, esse processo ativando o sistema de defesa vai cansando o sistema imunológico. Mas a questão é, a gente come uma vez no dia? Não. A gente come várias vezes no dia. E aí, se eu como várias vezes no dia e tenho problema digestivo, a todo momento está entrando molécula mal digerida para a minha corrente sanguínea e ativando o sistema de defesa. Então, o sistema de defesa, que era para estar em alerta com seus soldados ali atentos para quando entrasse um vírus, um bicho mesmo de verdade, ele atacar, ele está voltado para toda hora esse alimento que entra mal digerido. E aí esse processo gera uma inflamação que a gente chama de baixo grau.
É uma inflamação que a pessoa ela não vai ter febre, né? Ela não vai ter esses sintomas muito que vai falar, nossa, acho que eu tô doente. Esses sintomas vêm com quadros clínicos, que aí eu citei a distensão, eu citei a questão da azia, do arroto, do mal-estar, o intestino preso demais ou o intestino que funciona demais. Comeu, tem que correr para o banheiro com fezes explosivas, né? Isso não é comum. Então eu sei que esse processo todos os dias, ele cansa o sistema imunológico, mas aí qual é o órgão que está bem próximo desse intestino? Fígado. E aí o fígado fica todo intoxicado com esse LPS, que são os cabelinhos das bactérias tóxicas. E os cabelos dessas bactérias tóxicas se desprendem e gruda tudo no fígado. E o fígado é importantíssimo, porque ele é o filtro do nosso corpo. É o fígado que joga toda a sujeira, lixo tóxico que nós já temos naturalmente de processos metabólicos diário, é ele que faz a destoxificação, que é colocar para fora. Só que se meu filtro intoxica, ele faz o processo de jogar a toxina fora? Não. E aí, o que acontece? Toda a toxina fica dentro. Então, primeiro, quando a gente observa, quando a gente vai ir para a lógica, né, da inflamação e de uma doença que já está num pâncreas, numa tireoide, uma doença articular, doença autoimune, o fígado já está intoxicado. O fígado é o órgão que faz a glutationa, que é o maior antioxidante do nosso corpo. Se ele está doente já, intoxicado, e aí a doença, não entendam que vocês vão ver no exame das enzimas hepáticas, AST, ALT, gama-GT, uma alteração de valor de referência alterado. Porque quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz na parte de fígado, com pacientes cirróticos. E mesmo o paciente cirrótico, tinha momento que ele estava com as enzimas dele, ó. E já era um paciente com um comprometimento hepático a nível de necrose, né? Então, nem sempre o olhar tem que ser quando esse órgão já começa a manifestar. E aí a avaliação, para quem é profissional, para quem já trabalha com isso, é a gente olhar as enzimas hepáticas, a AST e a ALT, que são essas enzimas, elas ficam dentro do hepatócito. Não é para aparecer no sangue. Não é para ter no sangue. Então, qual que é o valor que tem que aparecer no exame para mostrar que o meu fígado não está tendo lesão de hepatócito? Valor mínimo. 8, 9, 10. Se eu vejo uma ST, uma ALT de 15, e aí está longe do valor de referência, eu não estou dando o diagnóstico, porque não é nem de competência da nutricionista dar um diagnóstico, mas eu já sei que esse fígado já está tendo lesão de hepatócito. Ele já está sofrendo, e sofrendo provavelmente pelo quê? Toxinas. Toxinas bacterianas, né? Porque ele está muito próximo ali do intestino. E se esse intestino está com muitas bactérias tóxicas, ele intoxica o filtro, intoxica o fígado. E aí eu gosto de fazer uma analogia com um aquário, né? Porque o aquário, o que a gente cuida do aquário? A gente tem que ter uma água num pH ótimo, né? Desse aquário. Eu preciso ter toda a temperatura e eu preciso ter um filtro funcionando. Se eu coloco no aquário comida para gato, o que acontece? Ao invés de eu colocar a comida do peixe, começa a intoxicar, ali aquela água começa a ficar turva, e aí o filtro vai ficando sujo. Só que a hora que esse filtro fica muito sujo, a água fica totalmente turva. E aí o que acontece com os peixes? Adianta eu ir lá e colocar a comida do peixe? Mesmo se eu voltar a colocar a comida normal, que é a do peixe, o peixe não vai enxergar essa comida, porque aquela água já tá turva, ou ele morreu, né? Alguns morreram, mas vai ter os sobreviventes, que ele vai se adaptar a esse meio, um meio sujo, e aí ele começa a comer. Esse é o nosso organismo. O nosso organismo, quando a gente começa a colocar comida que não é comida de verdade, a gente não morre de imediato com isso. Mas a gente está sujando a água do aquário, vai sujar esse filtro e vai fazer com que esse terreno biológico altere.
Nós vamos começar a criar células alteradas que se adaptam a esse meio sujo, a esse meio tóxico. Só que essas toxinas vão para onde? Toxina gosta muito de gordura. Você sabia disso, Débora? Que toxina Sim. gosta muito de gordura? E aí eu costumo falar assim: se tem um benefício de quando a gente está fazendo um processo de limpeza, porque o primeiro passo, antes de qualquer estratégia, seja para um tratamento de uma doença autoimune, que eu trato bastante, oncologia, trabalho muito com oncologia, crianças alérgicas, com aquelas alergias intensas, né? Ou uma doença de fígado grave, doença renal, enfim. Antes de qualquer coisa, eu tenho que limpar esse organismo. Porque se eu colocar qualquer nutriente, qualquer coisa ali, é a mesma coisa de eu colocar a comida do peixe na água que já está toda suja. Muitas vezes as células, os receptores das células estão intoxicados com essas toxinas. E aí, ao invés do nutriente entrar, não entra. Não entra. E aí fica só as toxinas. Então, como gosta da gordura, voltando da gordura, porque vocês viram que eu falo um pouquinho, né? Ah, eu adoro. Eu gosto da pessoa que fala bastante. Que aí eu também falo muito, e aí eu dou a oportunidade a uma pessoa diferente para falar. É ótimo. Então, como gosta muito de gordura, a gordura visceral, ela é altamente tóxica. Ela tem muitas toxinas ali, porque a célula gordurosa é uma célula inflamatória, né? Então, ela Inclusive, tem ela muita libera, toxina. né, muitas proteínas no Sim, perfil inflamatório, que está associado sim, com muitas doenças, né, doutora? Obesidade, muita. diabetes, Sim, hipertensão. porque é uma cascata, né? A gente entra. E aí, o que eu queria chamar a atenção é que o cérebro é o nosso órgão muito gorduroso. E quando eu já tenho essa alteração barreira hematocefálica, que isso pode ser lá da gestação. Às vezes é uma mãe que já tinha alteração de microbiota vaginal, que começa com uma Sim. alteração de microbiota intestinal, e aí esse útero tem uma alteração de microbiota, o bebê que está ali no útero já está recebendo o contato com essa microbiota alterada da mãe. Então é um bebê que é um fígado que ele já começa a sofrer. Então, o bebê nasce com esse fígado já mais intoxicado. E aí a gente começa a ter alteração nessa barreira hematocefálica. E para onde essas toxinas vão? Sério. Sistema nervoso central. Vão para o cérebro. E aí por isso que nós temos essa relação do intestino com o emocional. Uma porque o intestino é um órgão emocional, né? Ele faz 90% da serotonina, são bactérias boas, e aí que é importante. Bactérias boas, elas fazem precursor da serotonina. Então, se eu não tenho bactérias boas, eu vou ter esses 90% da serotonina? Não tenho. Não tenho. Inclusive, a Mas faz serotonina, o precursor é o triptofano que a gente encontra nos triptofano. alimentos. E outra coisa também, doutora, é que a gente precisa também dessa microbiota benéfica, como você falou, inclusive para manter a síntese de algumas vitaminas, não é isso? Vitamina Sim, A, vitamina vitamina B12, B12. K. Isso. Sim, Então, sim. uma falta de Eu, vitamina, isso interfere também no nosso cérebro, não é isso? sim, sim. Você percebe que é um ciclo? É um ciclo. Uhum. Então, vamos supor, a pessoa está com a deficiência da B12. Então, é muito comum a gente pegar o exame, e aí eu costumo falar que dentro do valor de referência, eu tenho a pessoa doente e a pessoa ótima. Dentro do valor de referência. Então, a B12, que varia um pouco de laboratório, mas ela fica em torno ali de próximo de 200, 180 a 900. Se a pessoa está com 215, vão olhar e falar: tá dentro do valor de referência. Com 215, você está próximo do mínimo, você não está tendo melhoras emocionais. Não chega, essa B12 não vai chegar no cérebro. Né? A gente não tem esse processo. Mas por que que essa pessoa é suplementada? Muitas vezes eu recebo muitos casos de pessoas que já estão sendo suplementadas já há tempo. E o exame não muda. Por quê? Porque a síntese, a produção de vitamina B12 também depende de uma microbiota. E aí entra naquele quadro de um aquário sujo que eu coloco a comida, só que os receptores estão intoxicados. Então, o primeiro passo não é a gente suplementar. O primeiro passo é a gente equilibrar terreno biológico. É a gente limpar receptores, tirar toxinas dos receptores. É melhorar a microbiota
para que tenha uma microbiota favorável para uma produção de vitamina B12, de vitamina K, de precursores de neurotransmissores, para que eu tenha esse processo de rota anti-inflamação. Porque quando eu tenho bactérias boas e ácidos graxos de cadeia curta, que vêm dessas bactérias boas, eu vou para uma cascata que eu reduzo esteatose hepática, por exemplo, gordura no fígado. Eu vou para uma rota metabólica que eu reduzo colite. A gente melhora o paciente com colite, que é uma inflamação intestinal. Né? A gente já tem, são as doenças inflamatórias. A gente vai para um gatilho que melhora a doença articular, doença autoimune, porque a rota que é ativada é uma rota anti-inflamatória. Então, a importância, eu gosto muito de frisar isso, porque como eu tenho pós-graduação em nutrição ortomolecular, e na nutrição ortomolecular, a gente trabalha com manipulados em doses individualizadas, porque a gente tem a individualidade bioquímica de cada um. Né? E a gente gosta muito de nutrientes ativos, que é o nutriente que a célula já vai pegar. Mas o primeiro passo do meu trabalho é limpeza. É equilibrar terreno biológico, é desintoxicar esse organismo, é melhorar a microbiota. Porque aí depois, qualquer estratégia que eu faça, aí eu vou tratar, aí eu vou suplementar, aí eu vou colocar mesmo que precisa. Porque muitas vezes essa pessoa está muito deficiente. Né? E aí o quadro... Doutora. Interessante você estar colocando, porque tem pessoas que estão entrando, né? E eu sei, assim, que algumas pessoas me falam assim, eu faço por mim mesma a desintoxicação, fico horas de jejum, uso laxantes. Então é importante quem está entrando agora, esse acompanhamento, ter com um profissional, uma nutricionista, como no seu caso, né? Que é a profissional que entende. E que entenda. Sabe por quê? Eu vou falar aqui bem claro, uma desintoxicação, a pessoa passa muito mal. Não é uma coisa simples, porque quando a gente faz o processo certo, a intenção da desintoxicação é morte de bactérias tóxicas. Só que bactérias tóxicas têm o quê? Toxinas. E elas liberam essa toxina na corrente sanguínea, liberam onde ela está. Se o fígado não está bom, que normalmente não está, quando eu já pego o paciente, mesmo sem a doença instalada, porque a doença é um processo, né? Ninguém nasce. A gente teve um processo para se instalar essa doença. Né? Claro que tem algumas exceções, mas enfim, na maioria dos casos, eu falo que 95% dos casos, essa doença foi criada. E a hora que a gente vai avaliar os exames de 10, 15 anos antes, já mostrava um fígado que não estava funcionando bem, um pâncreas que não estava funcionando bem, um ácido úrico já mostrando esse processo de o organismo sofrendo para jogar essas toxinas. Então é muito interessante, na verdade precisa ser acompanhado, porque o paciente passa mal. E aí vai ligar para quem? Ou vai para o pronto-socorro, vai pensar que tá com alguma coisa. E na verdade eu falo que é como se fosse uma faxina na casa. Quando a gente vai fazer faxina na casa, o começo da faxina é duro, né? É sujeira, é poeira, é bagunça. E aí, quando a gente entra nessa casa faxinada, a gente fala, nossa, que delícia. É uma delícia. E o corpo mostra isso. Mas o começo é a faxina. Então, precisa ser assistido e acompanhado, porque tem as individualidades. Se a pessoa já tem um gatilho de doença autoimune, por exemplo, são pessoas que têm alteração digestiva e grãos mobiliza a autoimunidade para essa pessoa. Então, tem todo um quadro que precisa individualizar, mas a estratégia é limpar, reduzir bactérias tóxicas. Alguém perguntou, doutora, aqui sobre que tipo de alimentos você indica para melhorar essa microbiota intestinal, aumentar a imunidade e proporcionar mais serotonina no cérebro, já que a serotonina é um hormônio relacionado com o humor, com o bem-estar. E a gente percebe que a maioria dos pacientes depressivos, a maioria tem essa deficiência da serotonina, que inclusive os próprios fármacos, né, são os inibidores da serotonina. Então, assim, como a gente faz para manter essa serotonina ativa, uma microbiota boa? E aí, agora, vamos falar então dos alimentos, né?
Sim, sim. Na verdade, então, primeiro é esse processo de limpeza, que ele é específico, né? Mas de uma forma geral, para que as pessoas entendam, como que é feito. Primeiro, as bactérias tóxicas, elas gostam do que não é alimento, né? Elas gostam do açúcar, do farináceo, porque ali, gente, o alimento passa longe, viu? É mais produtos químicos do que alimento, né? Lácteos, porque é um produto alimentício, não é alimento. É diferente, tá? Diferente. Elas gostam, elas amam. Mas elas gostam de proteína também. Elas gostam muito de proteína. Porque, e aí a pessoa pode identificar quando ela tem essas bactérias, elas são proteolíticas, quando tem o pum ou o cocô com cheiro muito fedido. O que isso mostra? Que a pessoa está comendo a proteína, mas não está digerindo. E aí, quem está comendo esse alimento? As bactérias. Quando elas comem essa proteína, elas liberam duas substâncias que têm um nome muito característico: cadaverina e putrescina. O Então nome já diz tudo, imagina né? o nome diz tudo. É uma decomposição de bicho morto, né? Na verdade, a gente come. E aí o que que acontece? Imagina quando a gente deixa uma carne, alguma coisa na pia, 24 horas, o que que acontece? Cheira podre, né? Porque é essa decomposição. E a pessoa que não faz cocô, com esse alimento parado e ela come proteína, ela come. O que que acontece? Apodrece mais dentro da gente. E essa podridão libera muitas toxinas, por isso que a pessoa enfesada, no dicionário da língua portuguesa, o termo enfesado significa cheio de fezes. Esse é o termo. É literalmente isso porque eu fui olhar. É cheio de fezes. É a pessoa o quê? Irritada. Aquela pessoa que você fala bom dia, ela fala só se for pra você. Porque pra mim não tá E bom. o intestino, e a pessoa que tem o intestino preso, elas são mais irritadas, tem também dificuldade para dormir, para concentrar na memória. Então, muitas coisas acontecem com o intestino Toxina. preso. Toxina, muita toxina, porque tá parado ali, não sai. E aí a gente tem o nervo vago, que é um nervo que ele comunica todo o nosso processo digestivo com o sistema nervoso central. Então imagina no intestino cheio dessas bactérias, fungos, porque começa a criar bicho. Começa a criar bicho que é igual a casa suja. Casa muito suja vai vir rato, barata, não é verdade? Então começa a criar uns bichos mutantes. E toda essa comunicação fica indo para o sistema nervoso central. E a pessoa começa a ter alterações emocionais. Então eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. E se a gente parar para pensar, faz sentido. Muitas das nossas emoções não são nossas. Muitas das nossas emoções não são nossas. Por quê? Porque pensa que se a pessoa tem esse monte de intoxicação dentro, um monte de toxina, ela exacerba o emocional da pessoa. Ela exacerba. Então, o primeiro passo é a gente tentar limpar, melhorar essa microbiota, porque aí a gente vai entender o que é da pessoa mesmo. Aquela Interessante, emoção doutora. Interessante porque você tem interessante, né? alguém, porque você tem alguém também assim, poxa, fazendo tratamento psiquiátrico, tomando medicamento, mas se não está tendo acompanhamento com a nutricionista, esse acompanhamento na alimentação, na nutrição, então assim, os efeitos vão ser mínimos, né? Só o medicamento ali psicotrópico. Então, a alimentação a Sim, gente vê que é importantíssima, a questão também sim, ali vem influenciar no sono, no bem-estar, no humor. A gente falou 90%, como você falou ali, serotonina do intestino. E olha sim. que essa ligação interfere na liberação também de outro neurotransmissor, da dopamina. Muito. A dopamina, 50% microbiota produz dopamina. Olha que interessante. 50%. E a dopamina, a pessoa tem coragem, né? Ela tem aquela vontade de mudança para seguir um plano alimentar. Então, muitas vezes a pessoa ela já chega, você passa uma estratégia, ela ai, não faz. Ela vai, não faz, ela não tem coragem. Ai, mas isso é muito difícil. Ai, isso eu não vou dar conta. Então a pessoa ela não tem aminoácidos para fazer neurotransmissor. Então eu preciso melhorar essa rota. Quando eu melhoro essa rota digestiva, eu já melhoro aminoácido para fazer neurotransmissor e melhoro essa comunicação.
E toda a estratégia fica muito mais fácil. Claro que cada um tem as suas individualidades, e aqui a gente não está falando que não tem doenças Uhum. emocionais, porque tem, viu, gente? Mas é um olhar que precisa se preocupar. Por quê? Porque quando a gente já limpa, já equilibra, e aí alimentos que são alimentos de verdade, isso já é uma dica. O que que melhora a microbiota? O que que aumenta a microbiota? Você comer alimento que é alimento. Frutas, Isso. verduras, legumes, água. A Água. água é Ó, importante, né, doutora? 80% do nosso corpo é água. Inclusive, Então, não adianta também nada, né? Você comer muita fibra, não tomar água, porque água vai travar vai também. prender. E aí, o que que é interessante? Se eu pensar, qual é o maior nutriente que a minha célula precisa? Água. Porque se 80% do meu corpo é água, é o essencial e as pessoas esquecem disso. Se eu não bebo água, não adianta eu querer melhorar a minha pele. E aí gente, é que a vertente é muito grande, mas por exemplo, melasma no rosto, é fígado intoxicado, é intestino já com essa permeabilidade E olha que inflamado. interessante, né? As pessoas vão aí, a primeira coisa, estão com melasma, a primeira coisa, só pensa ali na parte estética, né? Dermatologista, Estética, beleza. Mas esquece o que está dentro da sim, sim. alimentação, desse equilíbrio. Muito interessante. A gente percebe que a alimentação realmente é É tudo na nossa tudo, vida. é tudo. Por que que eu falo que é o gatilho maior, tá? Então, assim, não adianta. É claro que hoje nós temos várias formas de melhorar esse organismo para tirar metal tóxico no nível mais profundo, para desparasitar. Isso é tema de uma outra live, mas é algo que eu trabalho muito e tem se esquecido dessa parte, porque pensa que ninguém mais tem parasitas, vermes, lombrigas. Todos Uhum. nós temos muito. O problema é que eles não estão mais no intestino e no cocô, eles estão nos órgãos, tá? Interessante isso, Então, né? A e gente não eu vê mais tenho aquelas quadros clínicos. crianças, né, com vermes no cocô. Eu lembro muito isso quando criança. Então, Interessante. assim, na verdade, quando eu falo todo mundo tem, né? Sim. Mas o que que acontece? Voltando, né? Nosso corpo, quando a gente tem essas estratégias para potencializar, para fazer mais rápido, para desintoxicar mais rápido. Mas se eu não mudar o que eu ponho na minha boca, isso é o dia a dia. Se eu não tenho essa consciência alimentar e não fizer essa mudança, você pode gastar o dinheiro que for para fazer qualquer procedimento que fiz o procedimento sair limpo, tirei todos os metais tóxicos, tirei todos os parasitas. No outro dia, você se contamina de novo. Porque nós vivemos num mundo intoxicante. A água do nosso chuveiro é cheia de cloro, de flúor. Os O produtos de ambiente limpeza, também, né, doutor? O meio cheio de ambiente. solvente. O meio ambiente, cádmio, mercúrio, os alimentos. Então, a gente vive num meio intoxicante. O que que a Isso. gente precisa fazer? Minimizar isso, porque a gente tem comido alimento que não são alimentos. E aí, o preço vem. A gente paga o preço. O que melhora a imunidade é você parar de comer alimento que não é alimento, porque você já vai poupar o seu sistema imunológico de ficar voltado para alimento que está passando ali pensando que é bicho. Se você Uhum. já parar, o seu corpo já vai falar assim: deixa eu ver agora. Ah, olha, tem um bicho ali. Agora eu vou pegar o bicho. Porque ele vai estar atento para isso. Só que as pessoas estão comendo a cada 2 horas, e Uhum. aí pensa que pode comer até 10 horas da noite, sendo que a gente teria que. Sobrecarregando, né, o fígado, o cérebro, Como o que o fígado vai intestino. fazer limpeza? Não faz, gente, não faz. Se a gente tá toda hora dando alimento, todo momento, é a mesma coisa de você começar a fazer faxina em casa e chegar o vizinho e tocar sua campainha. Você para a faxina. Aí você vai começar de novo, o outro vem e te liga. Você para a faxina. Aí vai. É isso que a gente faz. A gente fica a todo momento colocando alimento. Então a gente precisa entender que o que mais a gente tem que colocar na boca é água. O que mais a gente precisa é água. Depois é o alimento, mas não na quantidade que tem se comido e também na qualidade. Então é comer frutas, verduras, legumes, grãos, é o que a natureza nos dá.
Eu falo assim, se você ficar em dúvida, é claro que tem as individualidades, viu, gente? Então, assim, é importante falar que se eu tô com um paciente com uma doença autoimune, por exemplo, tem alimentos que são alimentos de verdade, mas que a digestibilidade desse paciente está tão comprometida que grãos, oleaginosas, mobiliza o sistema imunológico e ativa a autoimune, tá? Então, claro que tem as individualidades. Mas de uma forma geral, de você tirar já o que não é alimento, você já faz muita coisa. E Vamos aí, pensar de a gente alguém tem que que. não tenha, né, doutora, nenhuma doença Sim, crônica, não tem diabetes, não mas tem pressão alta. Então, vamos pensar na alimentos verdade, da natureza. até quem já tem a doença. Você comer alimento que é alimento, porque a hora que você tira Uhum. o que não é alimento, que as pessoas elas estão com a doença já instalada, mas quando você vai observar, ela tá comendo todo dia o café da manhã com pão, leite, e aí ela vai e põe um presunto, aí ela vai e põe. A hora que você vai analisar, o que que tem de nutriente para entrar para a célula? Aí só Então, coloca carboidrato, né, em excesso, ou gordura, né, margarina. Muitas vezes a gente chega na casa, é o pão com a margarina e o café preto só de manhã, sim. que é a refeição, que é ali a primeira refeição do dia, né? Então a gente tem que pensar nisso. O que a gente precisa pôr na nossa célula é o que a célula reconheça que é alimento. O que que ela reconhece que é alimento? Água, fruta, verdura, legumes, grãos, arroz, feijão. As pessoas estão deixando de comer feijão. Porque feijão engorda? Não é o feijão que engorda, eu te garanto isso. Não é o feijão que engorda. Tá? Então, as pessoas não estão comendo abacate porque fala que é super calórico, não Uhum. come coco porque é super calórico, mas come a bolacha. Ah, mas é uma bolacha creme crack, é uma bolacha, né? É fininha essa torradinha. Então, a gente está invertendo valores. Então, comer alimento de verdade é o primeiro passo para a gente começar a aumentar bactérias boas. Porque bactérias boas gostam de frutas, verduras e legumes. E aí, aquela pessoa com seletividade alimentar, que põe uma fruta, uma verdura, um legumes na boca e tem náusea até, essa pessoa está lotada de bactérias tóxicas e as boas estão quase nada. E aí, as bactérias tóxicas gostam desse alimento? Não. Elas não gostam. E quem domina os nossos pensamentos do que a gente tem que comer? Será que é a gente? Não, não somos nós. As nossas células, isso eu garanto, as nossas células não querem comer doce. As nossas células não gostam de leite condensado, por exemplo. Por quê? O que que tem de nutriente ali? A célula sabe o que é nutriente, que não é. Então, quem que quer isso? Quando eu tenho muita vontade, aquela pessoa que quer comer muito doce, que só quer comer lanche, porcaria e não quer comer fruta e verdura e legumes. É porque quando eu tenho muita bactéria tóxica, ela manda essa sinalização para o nervo vago, lá para o cérebro mesmo, do que ela quer comer por sobrevivência. A gente Então, ou pensa que seja, eles doutora, estão. quanto mais então assim um organismo inflamado, vamos pensar na questão da obesidade, que é uma resposta Sim, inflamatória. Então, assim, esse indivíduo ele tem mais bactérias maléficas, vamos colocar assim num termo mais simples, sim, e estimula esse cérebro a querer comer mais coisa gordurosa, mais exatamente. açúcar, e vira aquela Exatamente. bola, né? A Quanto mais vira eu como, bola. entendi, com E certeza. aí, Muito quando a interessante. gente vai avaliar, e eu trabalho bastante com autismo, quando a gente vai avaliar no autismo, a seletividade alimentar deles é gigantesca. Eles têm exacerbado essa seletividade alimentar e exacerbado o emocional, né? Que aí a gente sabe das alterações emocionais e digestivo. Porque onde está a causa, na verdade? Onde começou? Para começar, as crianças com autismo têm Clostridium, que ela já nasce com. Que vem da onde? Aí a gente tem que avaliar a mãe. Provavelmente já foi intraútero. Então, olha como que as coisas vão se Então, dentro da comunicando. barriga, né, nós sabemos Dentro então da essa barriga. influência, né? A gente Já é essa alteração da microbiota influencia. da mãe, tá? E Uhum. aí, essa criança, ela tem muita toxina neurológica, e aí por isso os quadros emocionais, e a seletividade alteradíssima. Mas é interessante porque a hora que vai dar coisas, alimentos que não são alimentos, eles gostam.
Pode avaliar a maioria das crianças. Elas comem tranquilamente se você der um alimento que não é alimento, que é um Uhum. açúcar, um doce, um industrializado. E aí você começa a estudar. Como eu já estudo muito isso e trabalho, a gente começa a linkar uma coisa com a outra. Então, quando a gente começa a trabalhar a microbiota dessas crianças, e aí é claro que não dá para eu falar, olha, a alimentação vai ser assim hoje. Não tem como você ir com essa estratégia. Claro que já tem orientação alimentar para os pais, para que eles se Uhum. conscientizem e entendam, mas eu começo trabalhando já a microbiota. Então, na criança, aí eu começo trabalhando na microbiota já. Porque se eu aumento essa população de bactérias benéficas, que está muito baixa no autismo, e melhoro essa disfunção vagal, porque eles têm alteração do nervo vago, e aí eles têm queixas digestivas, pode ser uma disbiose a nível de estômago, disbiose ou de intestino grosso ou de intestino delgado, porque as características mudam, tá? Clínicas, as características clínicas, né? Melhora, a gente percebe melhora emocional, melhora na seletividade alimentar, porque quem estava dominando e mandando aquele gatilho para comer as outras coisas é porque tá com muita toxina. Né? Então Uhum. é muito interessante. E o que eu gosto é porque a prática clínica eu consigo linkar, e aí os estudos, é claro que a gente já direciona, né, os estudos para essa área de microbiota, que eu amo e já trabalho bastante, mas vai fazendo tudo sentido. A hora que você vai trabalhando por essa ótica, faz todo sentido, né? Então, é muito. Falo que são muitas informações, mas é para a gente ter um despertar mesmo. Uhum. Porque muitas queixas, os pais, ou a gente mesmo, a gente vive com aquele desconforto que você pensa que não tem solução. Porque você já fez de tudo, você já tomou todos os remédios e não melhora. Por quê? Porque não trata a causa. Mas quando você ouve uma informação, e eu digo que o conhecimento liberta a gente, né? O conhecimento ele Sim. amplia a nossa visão. A gente começa a ter outras alternativas e fala: peraí, deixa eu vou fazer o teste. Eu falo que a melhor coisa, o que eu proponho para os meus pacientes é o que eu faço comigo, é o que eu faço com as minhas filhas, é o que a gente tenta, a gente coloca em prática na nossa casa. Porque eu falo, se é possível para eu fazer, para eu ter isso, as minhas filhas também pequenas, eu tenho a Angelina de 3 anos e a Sofia de 8 anos, é Sim. possível fazer também. Então eu vejo que não é uma coisa que fica irreal, né? Então isso é importante, porque eu consigo verificar isso e falar, não, é possível você fazer com uma criancinha pequenininha. É Uhum. possível sim. E dá certo. Interessante. Então, o conhecimento nos proporciona isso, para a gente começar a mudar. E eu falo que a mudança é importante, porque o ser jovem, né, é a gente mudar, é a gente encarar desafios, né, e proporcionar um bem-estar para nós e para a família. Eu falo por que para nós primeiro? Por quê? Porque se a gente não está bem, como você consegue propagar esse bem? Então a gente tem que começar da gente. Os pais, eu falo, os pais querem cuidar do filho, ver que o filho às vezes está por um caminho de uma obesidade, de uma doença emocional. Eu tenho atendido muitas crianças com 10 anos, adolescentes 12 anos, 15 anos com quadros depressivos graves Interessante, já. viu? E olha só, doutora, não é nem a questão da obesidade. Tem alguns trabalhos que mostram só o excesso do peso já gera uma Sim, resposta inflamatória no nosso cérebro, né? a gente tem isso até em criança que nem é obesa. A criança é magra, 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 que assim, que a mãe fala, não ganha muito peso. A rota inflamatória, a origem é a mesma. É para onde a vertente foi, mas é uma criança inflamada também. Então não é só o quadro da obesidade. É que a obesidade a gente já tem isso mais Já claro, tem né? A mais gente claro. olha e já fala, a gente já tem isso mais claro. Mas essa rota metabólica da ativação do inflamassoma pela microbiota alterada dessa inflamação de baixo grau, a criança pode não ser obesa, o adulto pode não ser obeso, só que aí ele está manifestando uma síndrome do intestino irritável que tem a ver com a rota do triptofano, né? De metabolismo microbiano com o triptofano e aí a serotonina. Tem muita relação.
Então, a gente vê que o emocional de quem tem uma síndrome do intestino irritável é bem alterada para esse nível de depressão, ansiedade, porque está tudo linkado. Então, é interessante a gente começar a observar alguns sintomas. Então, se tem algo que eu queira deixar para que as pessoas comecem a observar sintomas, porque o corpo nos fala. Ele nos mostra, é a gente que não enxerga e a gente convive com aquilo achando que é normal. Observe os filhos, observa sintomas alimentares, tá comendo toda hora, quer comer doce toda hora, a todo momento, aquela ansiedade exacerbada. Observe. Tem alteração de microbiota, a gente tem alteração de neurotransmissores, a criança está com o sistema simpático ativado a todo momento, e o que faz digestão é o sistema nervoso parasimpático, né? E aí eu tenho uma técnica que eu gosto de falar bastante. Primeiro é descansar o garfo para comer, mastigar bem, e essa técnica funciona muito bem com crianças. É falar assim, quando você percebe que a criança está comendo uma atrás da outra, terminou de comer, fala, quero mais. Quero mais. Aí você fala, como assim quer mais? Se eu coloquei um prato cheio. Faça a criança mastigar 30 vezes. E a criança, ela encara isso como um desafio. Fala, olha, cada vez que for comer o alimento, a comida, as crianças maiores, garfo, os que já são maiores, por quê? Porque da colher eles pegam de monte. O garfo não vem muito, né? Garfo ou uma colher menor, também dá certo. E faça a criança descansar o talher e mastigar 30 vezes. Ela vai comer, quando ela terminar, eu te garanto que ela não vai querer repetir. Porque ela deu o tempo de 15 minutos, que é o tempo feedback do nosso cérebro da saciedade. Demora 15 minutos, quando você começa a comer, em torno de 10 a 15 minutos, para o cérebro receber a resposta assim, já estou saciado. Por isso que é importante, né, doutora, deixar a criança na mesa e não na frente da TV ou na frente de algum celular, alguma coisa, justamente para esse tempo, para informar o cérebro, opa, estou me alimentando. E até também para... O sistema, né? O sistema nervoso parasimpático, gente, é da tranquilidade, é da paz. Então, comer não é um momento para ficar discutindo coisas. Isso é para falar, tá? Eu sentar na mesa e discutir problemas, você não consegue nem comer, até entala. É o momento da paz, da tranquilidade. E aí você pode comer devagar, mastigar, descansar o talher, principalmente se for comer carne, se for comer proteína, gente. Proteína, o nosso corpo, lembra que ele pega pérola por pérola. Eu preciso ajudar essa digestão. Então tem que mastigar bastante, isso é fundamental. E aí eu vou ativando o parasimpático. Tem um outro processo que é a respiração. A respiração consciente ativa o parasimpático também. Quando a gente faz 17 vezes a respiração consciente. Isso, estudos científicos comprovam. Que ativa o parasimpático e aumenta músculo. Olha que interessante. Você aumentar músculo. Essa é boa, né? Bacana. Oxigena também melhor o cérebro, né, doutora? É justamente por isso. Também, a questão da memória. Sim, sim, é ótimo, né? Vamos, eu nem sei do nosso tempo, Débora. Tô perdida aqui, que ó, eu falo demais, gente. Já tá quase mesmo aqui no final. Acho que já vai cair daqui a pouquinho. Falta menos de 2 minutos. Mas nossa, foi ótimo. Passou muito rápido, né? Nossa, gente, passa. Foi muito gostoso esse momento aqui. Que Deus te abençoe, viu, doutora? E continue trabalhando com essa animação, com esse ânimo, com essa alegria nos olhos, no corpo que você já passa. Deus te abençoe tanto conhecimento. Quem entrou, participou da live, com certeza vai sair enriquecida aqui hoje, né? Ou enriquecido quem assistiu. E eu só tenho mesmo que te agradecer. E um beijo mesmo. Fico feliz, eu agradeço o convite. Eu gosto, eu não sei, a gente não conseguiu nem ver muitas perguntas, né, gente? Eu nunca consigo falar e ver aqui as perguntas. Você conseguiu responder. É muita coisa, mas eu espero que tenha clareado um pouco as ideias, para que vocês entendam um pouco sobre a microbiota. Vai ficar gravado, né, Débora, no seu perfil? Você vai deixar gravado. Isso, compartilhe.
com outras pessoas também, são informações importantes. E eu sempre tenho feito algumas lives, algumas coisas também no Instagram, algumas informações. Mas eu vou fazer uma de perguntas e respostas que eu acho bem interessante. Ótimo. Depois entre no meu perfil, deixe em algum post uma sugestão de alguns temas, que aí eu posso fazer uma live de perguntas e respostas para ajudar aí mais no dia a dia. Ótimo, doutora. Trinta Mas eu segundos. agradeço, viu? Eu só tenho que agradecer a todos também que entraram, né? Mário, deixa eu ver quem tá saindo, tá entrando, né? Que Deus E então abençoe a ficar todos. até o Foi final. ótimo. Uma boa noite. Dávila, boa noite, Dávila. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente enquanto não cai, né? Falta 14 segundos. Obrigada, viu, gente, por ter ficado até o final. Obrigada, viu, Débora, pelo Nada, convite. doutora Thaís. Beijo. Beijo.